Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois desse vídeo, depois dessa resenha, eu quero todo mundo comprando e lendo esse livro e enchendo o saco da dona Netflix pra fazer uma série sobre esse livro, tá bom? Vamos lá então, a resenha da vez é sobre Selva de Gafanhotos e como eu disse na resenha anterior, então eu tô tentando trazer mais resenhas aí esse ano. E eu resolvi começar pelos meus livros favoritados, pelos livros que eu mais gostei. Esse daqui, inclusive, foi tão favoritado que eu tive que reler, porque teve uma época que eu falava muito sobre esse livro, e aí eu falava que esse livro é incrível, que esse livro é muito doido, que esse livro era um dos meus favoritos da vida, mas já fazia tempo que eu tinha lido e eu não lembrava de muita coisa, então eu fiz o quê? Eu reli pra poder trazer aqui a história dele pra vocês e convencer também vocês a lerem esse livro e encherem o saco da Netflix, não esquece. Então assim, eu não vejo muita gente falando sobre esse livro e quando falam é pra falar mal. E quando vai falar mal, nem fala sobre o que a história se trata. É só pra falar que é um livro esquisito, um livro confuso e que não rolou pra elas. Então eu tô aqui pra te convencer do contrário. E se gafanhotos de 1,80 m não são o suficiente pra fazer você querer ler esse livro, fica aí até o final do vídeo que eu vou te convencer. Tudo começa então com o Austin, que é descendente de poloneses. E tudo começa então quando o avô do Austin se muda para os Estados Unidos. E desde que ele se muda aí tem um rolê por causa do nome polonês dele, que é difícil de pronunciar e eles americanizam o nome dele. O Austin já fica puto por causa disso. Então, nós temos o avô do Austin que se mudou para os Estados Unidos nos anos 60 e ele vai trabalhar para um cientista louco que, por acaso, é parente do padrasto da namorada do Austin. Pois é, temos todos esses personagens interligados que, conforme a gente vai lendo, todo mundo começa a se juntar e um faz parte da história do outro e você vai ficando tipo, meu Deus, será que eu sou parente de alguém nesse livro? Então, além do autor nos contextualizar sobre esse passado aí com esse cientista louco, restam aí vestígios dessa loucura que esse cientista cometeu. Algumas coisas permanecem ainda não intactas, mas vivas, ou talvez não. Então, em uma sala trancada numa loja de artigos usados onde o Austin trabalha, cujo dono é o padrasto da namorada do Austin. Então, nessa sala trancada tem vários artigos muito estranhos, tem como é que fala? Microbiomas em bolinhas de vidro, tem pedaços de pessoas, mas não sei se são pessoas de verdade, mas é assustador. Tem também cabeças em potes de vidro. E é nessa sala trancada que tem a arma que vai desencadear toda a confusão, então, de gafanhotos de 1,80 m se alimentando e se reproduzindo desenfreadamente aí pela cidade. A cepa de praga IM412E contida estava nessa sala e como ela foi parar do lado de fora. O Austin e o Robbie são melhores amigos e eles estudam em uma escola luterana que tem um uniforme aí um pouco duvidoso não, um pouco esquisito, que é alvo de chacota aí dos estudantes de outra escola que fica ali por perto. E aí o Austin e o Robbie, eles ficam ali numa estradinha de terra atrás do shopping, conversando de boas quando surgem os garotos que gostam de zoar deles. E eles acabam sendo espancados e tem alguns pertences jogados em cima do telhado. Nessa noite, pra poder buscar as coisas deles, né, que foram parar no telhado. Eles sobem o telhado do shopping, então, pra buscar as coisas, encontrando várias outras coisas esquisitas por lá, tipo uma máscara de lemuri, um flamingo de jardim. E lá no telhado tem uma passagem, então, pra loja onde o Austin trabalha de artigos usados. Eles acabam entrando aí por essa portinha no telhado e dão justamente na sala que está trancada, cheia de artigos esquisitos. O Fred não é de lá, mas ele conhece algumas pessoas de lá. E eles acabam vendo todas essas coisas esquisitas por lá, mas eles não estão sozinhos na loja. Os caras que espancaram eles estão de volta e eles vão entrar nessa loja e de algum jeito conseguem entrar nessa sala trancada e veem também tudo que tem por lá, então o que tem lá dentro já não é mais segredo. E essa cepa de praga acaba sendo roubada e derrubada onde?
exatamente onde o Austin e o Robbie foram espancados, então ali tem ainda vestígios de sangue e essa cepa de praga ali contida em contato com o sangue acaba desencadeando toda essa confusão e fazendo nascer gafanhotos gigantes. O Robbie, o melhor amigo do Austin, é gay e o Austin, ele namora a Shan, que é a filha do dono da loja, a enteada, né, do dono da loja onde ele trabalha. E aí ele se vê, assim, extremamente confuso, porque ele tem ali algumas fantasias envolvendo os três, ele não sabe se gosta mesmo da Shan, se gosta do Robbie, e aí ele tem ali algumas experiências para poder ficar sabendo o que ele realmente quer. Além da gente acompanhar esse trio, o Austin, o Robbie e a Shan, a gente também fica conhecendo alguns outros personagens não muito importantes para a história, em vários outros pontos da cidade também que o autor leva a gente para saber o que está acontecendo aí, ao mesmo tempo de várias outras coisas. Então, às vezes isso pode não ser muito bom, porque tá ali num clima de descoberta, eles estão enfim, passando por uma aventura mais emocionante do que você ficar sabendo o que o dono da pizzaria tá fazendo no shopping. É esse tipo de coisa. Mas é bem interessante como o autor consegue fazer com isso, fazer você se sentir dentro da história mesmo, como se você estivesse, sei lá, andando pela rua e aí você viu um gafanhoto comendo uma pessoa dentro de um carro. E aí, de repente, você volta pra saber o que o Austin, o Robbie e a Shan estão fazendo. E, enfim, o livro vai intercalando aí entre essas cenas, não digo desnecessárias, e as cenas principais mesmo, que vão levar a algum lugar pra gente saber o que tem por trás de toda essa confusão com esses gafanhotos. Como eu disse, eu reli esse livro e quando eu fiz essa releitura, uma coisa me incomodou um pouco mais, mas acredito que tenha sido por causa da idade que eu li e depois da idade que eu reli. Então, o Austin tem 16 anos, ele é um adolescente, só que assim, parece que tudo deixa ele com tesão, então eu fiquei tipo, nossa, mas você não precisa explicar tudo isso pra gente, deixa guardadinho pra você. Inclusive, coisas relacionadas aí a Shan e ao Robbie, essas coisas que ele fica imaginando entre os três, e aí ele precisa esclarecer toda hora que alguma coisa nova deixa ele com tesão, e eu fico tipo, não precisava disso, eu não precisava saber disso. Então, essa foi a única coisa, assim, que me incomodou mais. Então, se você vier ler, já venha lendo esse livro sabendo a respeito disso. E aí você pode ignorar completamente, porque isso não faz diferença nenhuma pra história. Então é isso. Eu tentei explicar aqui um pouco sobre o que esse livro se trata, mas realmente esse livro é muito doido. E aí você tem que ler pra poder entender tudo por trás. Porque, assim, eu acho que eu já expliquei demais falando como que os gafanhotos de 1,80 m surgiram. Agora vocês têm que saber como a cepa de praga 412E contida surgiu e por que ela foi criada. E se isso foi por acidente ou se foi proposital? Tem muita história ainda por trás disso tudo e aí você vai descobrir quando ler esse livro e eu espero que você leia e goste. Eu fico muito triste quando as pessoas leem esse livro e falam que não gostaram. Leu errado, lê de novo. Mentira, não tem essa de ler errado. Então, se você ficou interessado em conhecer essa história, esse livro geralmente costuma ficar bem baratinho, às vezes na Amazon, então eu vou deixar o link de compra dele aqui no box de descrição, caso você tenha se interessado e quer comprar pra ler, ou só adicionar o wishlist por enquanto, não é sua prioridade no momento. Então, comprando com o link do canal, você ajuda muito o canal a crescer e não paga nada mais além do preço do livro. Se você gostou dessa resenha, deixa seu like. Se eu conseguir deixar você curioso pra conhecer mais essa história, deixa seu like aí. Se você é novo por aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e tchau. Dá tchau, Fred. Não? Tá bom.